Tem gente que emagrece, a barriga diminui, a balança comemora, só que aí a pessoa ela olha no espelho e ela começa a pensar: nossa, eu tô muito murcho, eu não defino, eu fiquei até menor, mas eu não fiquei melhor. Isso acontece por um motivo muito, mas muito comum mesmo, meus queridos. Emagrecer pode vir junto com a perda de massa muscular. E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele pede firmeza, ele pede forma, ele pede força. E o resultado? A pessoa ela vai ficar com cara de cansaço, com cara de doente. E hoje eu vou te explicar por que exatamente isso acontece e como você aí de casa pode proteger a sua massa magra, para você emagrecer com a aparência mais firme, mais saudável e com um resultado que dá muito mais orgulho. E o que vem aí para vocês é bem direto. Primeiro, eu vou te mostrar aonde a maioria das pessoas erra quando fazem dietas e o porquê o teu corpo começa a comer o seu músculo no processo. Depois eu vou te passar um checklist muito simples para você preservar a massa muscular enquanto você emagrece. E no final eu vou te mostrar como saber se você está perdendo gordura ou músculo sem depender somente da balança. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui eu falo de saúde e emagrecimento de um jeito prático, sem terrorismo e sem promessa milagrosa. Deixa eu te contar uma cena bem comum de consultório, tá? A pessoa ela chega e ela fala: doutor, eu emagreci bastante, mas parece que meu físico está pior. E isso confunde muitas pessoas por aí, porque o nosso objetivo não é abaixar um número na balança. O peso em si só, ele não é um prêmio. O peso ele é um dado. O objetivo nosso ao longo do tratamento de emagrecimento é melhorar o seu corpo. E melhorar o corpo parece com outra lista. Mais energia, mais força, a roupa vestindo melhor, o sono melhorando, a fome mais controlada e o número da balança sendo somente uma parte da história. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem simples que vai prender esse vídeo por inteiro. Você quer só pesar menos ou você quer emagrecer mantendo o corpo mais firme e funcional? Porque se o seu objetivo é o segundo, você precisa fazer coisas diferentes. E eu vou te dar um método muito simples para você acompanhar se o caminho está correto e parar de depender somente da balança para decidir se está funcionando. Porque quando você emagrece, o seu corpo precisa buscar energia de algum lugar. E o ideal é que ele use somente a gordura. Só que o nosso corpo, ele não sabe se você quer. Se a dieta e o estilo de vida estiverem errados, ele usa a gordura, mas ele também usa músculo como fonte de energia. E aí, você entende o porquê que tanta gente emagrece murcho, feio, xoxo. Porque o corpo ele começa a tirar energia do lugar errado. E existem 3 erros principais que mais causam isso. Erro número 1, déficit calórico agressivo demais. Cortar comida demais, muito rápido, parece disciplinado. Só que costuma ser o caminho mais fácil para dar errado. Porque você só vai perder peso na balança, mas você também vai perder a força, vai ficar mais cansado, o teu treino vai ficar terrível e dormir vai ficar cada vez mais difícil. A fome ela fica muito mais descontrolada e a chance de você perder o músculo, que é o nosso bem mais precioso, aumenta muito. Além disso, você cria um cenário perfeito para recuperar o seu peso depois, porque quando você não aguenta mais, você volta com força total. E aquele corpo que estava no modo economia de energia, meu amigo, com certeza ele vai aproveitar, tá? Erro número 2 que muitos cometem: proteína insuficiente. Se você come pouca proteína, o teu corpo não tem matéria-prima para manter o músculo. E isso é muito mais comum do que parece, porque a pessoa ela acha que ela está comendo bem, mas na verdade ela está comendo muito pouco. E ela está comendo principalmente carboidrato e gordura, deixando aí as proteínas para depois. Aí o teu corpo ele até emagrece, só que ele vai ficando com aquela aparência mais mole, né? Mais feio, mais parecendo doente, né? E as pessoas chamam isso de metabolismo ruim. Só que muitas vezes é a construção da dieta que está ruim. Erro número 3, sem treino de força, sem treino de progressão, sem academia, sem musculação, porque o teu músculo ele é muito caro para o corpo, ele gasta muita energia para manter. Então se o músculo não recebe o estímulo, o corpo ele começa a entender uma coisa: isso aqui não está sendo utilizado, isso daqui não é a minha prioridade. E aí ele começa a reduzir. E aí você emagrece, e é por isso que tem muita gente que faz muito cardio, sua horrores e ainda assim fica com aparência pior, que aquela aparência de murcho, de doente. Também eu vou falar agora de outro padrão que eu vejo muito, demais por aí. A pessoa ela faz muito cardio, ela come pouco, ela dorme mal e ela vive estressada. E o pior de tudo é que ela acha que o problema é falta de suplemento. E ela vai compra pré-treino, compra termogênico, compra qualquer coisa que ela acha na loja de suplemento, menos fazer o básico.
menos proteína, menos fazer força, menos dormir bem. Você tem que se tocar de uma coisa, meu querido. Preservar o músculo, ele é estratégia, tá? Ele não é genética. Claro que uma genética boa, ela vai ajudar, mas a estratégia, ela resolve. Bem rápido para você, já que nós estamos falando aqui em emagrecer sem murchar, você já deixou o seu like nesse vídeo, meu querido? Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Pessoas que estão fazendo dieta do jeito errado e se frustrando. E se o vídeo chega nessas pessoas, elas encontram o que precisam. Então, combinado? Deixa o seu like nesse vídeo. Mas vamos lá então agora para o nosso checklist muito simples de como proteger a sua massa muscular no seu processo de emagrecimento. Sem complicar demais, sem planilha complexa, sem terrorismo. Só aquilo que mais protege massa magra enquanto você emagrece. Pilar número 1 de proteção: proteínas em todas as suas refeições. E aqui o objetivo não é virar um obcecado por número. É garantir a presença desse alimento. É garantir que a proteína ela apareça no seu café da manhã, no seu almoço e também no seu jantar, com porções obviamente realistas ali dentro. Uma regra prática para você: toda refeição precisa ter uma fonte clara de proteína. E eu não tô falando da clara do ovo, viu, infeliz? Mas o ovo ele vai entrar sim nessa lista aí. Fonte clara de proteína é aquela que você bate o olho e já sabe o que é. Ovo, carne, frango, peixe, iogurte proteico, queijos, tofu, feijão junto com alguma outra fonte, alguma coisa tem que estar ali, porque isso dá matéria-prima para o teu músculo e ele também ajuda muito a controlar a sua fome. Pilar número 2, treino de força com progressão. E aqui eu vou repetir, tá? Não precisa ser todo dia, precisa ser bem feito e ele precisa ter algum sinal de evolução. A sua evolução ela pode ser mais carga, ou ela pode ser mais repetições, ou ela pode ser até mais controle do movimento, ou até um tempo menor de descanso. Execução, movimento, força, tudo isso entra. Se o treino ele é sempre igual, o corpo ele responde igual. Igual não muda o seu corpo. Pilar número 3, déficit calórico moderado e principalmente constância semanal. O que destrói o músculo não é só a dieta, é a montanha-russa. Segunda e sexta muito restrito ali, fazendo um déficit calórico absurdo, sábado e domingo extremamente exagerado. E aí você vive num ciclo de aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E esse ciclo é péssimo para o seu corpo, porque você perde performance, você perde recuperação e você bagunça o teu mecanismo de fome. E aqui vale uma frase muito simples: a média semanal é o que manda, não é o dia mais perfeito. Você não emagrece por um dia bom, você emagrece por uma semana minimamente consistente. Pilar número 4, meus queridos, sono e estresse. Dormir mal derruba a sua força, piora a sua fome e atrapalha a sua recuperação muscular. Então, se você quer preservar a sua massa magra, você precisa tratar o seu sono como parte do teu plano, como parte do teu tratamento. Você quer um corpo firme, vivendo com 4 horas de sono? A conta não fecha, não bate. Mini teste para vocês. Responde mentalmente aí para mim. Você tá ficando mais fraco no treino nas últimas semanas? Você sempre tá cansado e tá com uma fome fora do normal? Você tá perdendo peso muito rápido? E o pior de tudo, perdendo peso e se sentindo pior? Se você respondeu sim, aí vale a pena você ajustar a sua estratégia, porque isso é um sinal claro de que você está emagrecendo do jeito errado. Sabe o que eu costumo observar em quem faz o certo? A pessoa ela começa a ter muito mais disposição, o apetite dela fica muito mais previsível, e aí a cintura dela começa a diminuir e a força melhorando aos poucos. Esse é o melhor cenário que nós precisamos ter no emagrecimento, porque aí você vai emagrecer e melhorar. Agora bora transformar isso numa ação? Plano simples para você aí de casa, tá? Para você conseguir proteger a sua massa muscular e parar de murchar. A ideia é você começar hoje, sem esperar segunda-feira, tá, infeliz? Se esse vídeo está na segunda-feira, pode começar na segunda-feira. Ajusta a proteína nas refeições principais. Café da manhã, almoço, janta. A proteína tem que aparecer, fonte clara, porção realista, nada de deixar a proteína para a noite e esquecer o resto do dia, tá bem? Dia 2. Organize o seu treino de força pelo menos 3 vezes na semana. E já entra dentro desse treino com o objetivo de progressão. Um detalhe que você vai melhorar. Pode ser a sua carga, pode ser a sua repetição, pode ser a sua controle, pode ser até o seu descanso. Só não pode ser sempre igual. Mesmo treino com as mesmas cargas, com a mesma repetição,
tudo igual, você não vai evoluir. Dia 3, revisa o seu déficit calórico e corta o excesso de restrição. Se você está vivendo com uma fome absurda e ficando mais fraco, o seu corte ele tá agressivo demais. E aí você está pagando com o seu músculo essa conta. Dia 4, melhora o seu sono com uma mudança concreta. Um horário fixo, reduzir tela antes de dormir. Escolhe uma coisa, tá? Uma coisa que você vai conseguir cumprir sempre. Porque o sono perfeito ele não existe, isso é uma ilusão. Mas o sono melhor, ele já muda tudo para nós quando o assunto é emagrecimento. Dia 5. Controle o seu final de semana com estratégia. Uma refeição livre. Não o dia inteiro livre, tá, cara? Não vai comer igual um porco louco. Porque o dia livre é um nome bonito, só que você tá dando pro seu descontrole. Dia 6. Adicione passos diários. Aumentar o seu gasto calórico sem destruir o seu treino. Sobe mais escada, anda depois do almoço, esse tipo de coisa simples, que o objetivo é movimentar o seu corpo sem ele virar uma punição. Dia 7, faz a checagem. Tua força tá igual ou ela tá melhor? A tua fome ficou mais fácil de controlar ela? A sua energia, ela vem melhorando? Se essas 3 coisas estão andando, você está no caminho certo. E também fique atento ao que você precisa evitar para não murchar. Evitar dieta muito agressiva por semanas, isso vai te cobrar um preço e esse preço é o seu músculo. Evita depender só de cardio e ignorar o treino de força. O cardio ele vai te ajudar a emagrecer, mas a força sustenta a forma do seu corpo. Evite pular a proteína e tentar compensar depois. O músculo ele não funciona com promessa. Evita se guiar só pela balança e esquecer as suas medidas corporais, esquecer o jeito que a sua roupa veste, porque a balança ela pode travar enquanto o teu corpo continua melhorando. E aí você vai desistir no momento errado porque está dando muito valor para a análise incorreta. E tem uma coisa que você precisa decorar mesmo. Se você quer aprender a emagrecer com saúde e preservar a massa magra sem cair em moda da internet, tem que se inscrever no nosso canal. Porque aqui eu te ajudo a fazer o básico dar resultado de verdade com estratégia e constância. Tudo isso é importante, porque a estética melhora muito quando a força melhora. Quando você fica mais forte, o teu corpo responde. Ele assenta melhor, ele fica mais firme e o emagrecimento ele fica muito mais bonito. Porque o emagrecimento ele é menos desesperador e mais consistente. Mas Murilo, como eu sei se eu tô perdendo gordura ou músculo? Como que eu vou diferenciar isso aqui na minha casa? Calma, meu pimpolho. Calma que dá pra saber sim, tá? Sem depender somente da balança, dos números. Tem 3 sinais simples aí que vão falar se você tá perdendo massa muscular. Primeiro, força no treino. Você tá ficando muito mais fraco, sem energia. Isso daí pode ser um sinal de uma estratégia agressiva demais. Uma coisa é você oscilar um pouco ao longo das semanas. Outra coisa é você despencar de uma semana para outra. Se você está perdendo força toda semana, provavelmente tem algo errado aí no seu treinamento. Porque quando a nossa estratégia é boa e bem alinhada, você consegue manter a sua força e não só manter, mas como também melhorar ela aos poucos. Mesmo você em processo de emagrecimento. Sinal número 2. Medidas e roupas. Isso não mente, tá? Roupa não mente. Cintura diminuindo, roupa vestindo melhor, isso costuma ser um sinal muito bom. E aqui tem uma verdade que muita gente ignora. Peso parado com a cintura diminuindo pode ser sim uma progressão real, porque o seu corpo ele tá perdendo gordura e mantendo, quiçá ganhando massa muscular. E isso nem sempre aparece na sua balança. Por isso que a balança sozinho ela engana muito. Sinal número 3. Aparência e recuperação muscular. Se você emagrece e fica com uma aparência muito mais seca de saúde, cara de cansado, mau humor, irritação, sono ruim, recuperação ruim, algo aí tá fora do lugar. Porque o caminho certo, ele tende a manter você funcional. Ele tende a manter você com mais disposição, não com menos. Entenderam? Então, anota aí esse checklist. Emagrecer pode fazer perder músculo quando o déficit é muito agressivo. Quando a proteína é baixa ou quando falta treino de força, ou se também o seu sono tá ruim. Para proteger a massa magra, o caminho ele é muito simples. Proteína, força com progressão, déficit calórico moderado e recuperação. Notou? Tem que praticar, viu? Não é só anotar, não. Agora eu quero saber de você o que está mais te travando hoje. Proteína, treino de força, sono ou o seu final de semana? Comenta aqui embaixo para a gente poder conversar melhor depois. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça,
eu estou aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo. Não emagreço sim. Oi.